canal eu mostro um pouquinho da minha jornada financeira e de como eu estou fazendo para me organizar. Eu utilizo o método dos envelopes e vem me acompanhar para ver qual vai ser a minha distribuição dessa semana. Para quem já me acompanha aqui no canal, vai perceber que meu Binder ele tá diferente. Eu acrescentei algumas categorias, porque as outras categorias que eu havia considerado, elas estavam muito simplistas, então não estava atendendo a toda a minha necessidade. Então eu acrescentei essas categorias. Eu já comprei outro Binder, eu comprei na Shein. Eu nunca tinha feito compra lá, foi minha primeira compra na loja. Então a previsão de chegada é até o final do mês. Eu vi o vídeo da Daisy, ela comprou no Shopee e ela acabou sendo taxada. Eu tô morrendo de medo disso acontecer comigo, porque ele já não foi tão barato. Mas, pelas minhas pesquisas, eu vi que a Shein, ela faz parte do Remessa Conforme, então não é pra acontecer nenhum tipo de taxação. Assim eu espero, tô torcendo. Mas vamos lá, gente, começar. Mercado. Para o mercado, essa semana eu separei R$270. 100, 200, 100, 250, R$270. Mercado, eu acabei extrapolando um pouco mês passado. Eu acredito que é porque eu faço muita compra picada. Então, agora, eu vou tentar concentrar as minhas compras uma vez na semana. Ou a cada 10 dias, para ver se eu consigo melhorar essa questão de extrapolar o mercado. Clarice, no mês passado eu havia separado um valor para comprar carninha, petisco para ela, mas eu reparei que normalmente essas compras eu acabo agregando nas minhas compras de mercado. Então esse mês eu não vou deixar separado, vou deixar junto com o mercado, vou contabilizar com o mercado. E para ela eu vou separar R$10, para caso eu queira comprar alguma coisa exclusivamente para ela, mas que não seja relacionada à alimentação dela. Transporte, eu estou muito feliz comigo mesma, porque o meu gasto médio de transporte é R$200, R$250 com Uber, aplicativo. No mês passado eu consegui gastar só R$100, então eu fiquei bem feliz, foi uma vitória. E para essa semana eu tô deixando R$30. Transporte eu tô tentando pegar só em situações muito específicas, quando tá chovendo, quando tá muito tarde. Óbvio que às vezes eu pego quando bate uma preguiça, mas eu tô tentando concentrar só realmente quando é extremamente necessário. Educação, eu tô fazendo uma pós-graduação, então aqui eu vou separar um pouquinho toda semana, para no final do mês eu conseguir pagar o valor da pós. E essa semana eu vou separar R$29. Saúde, eu não costumo ficar muito doente de saúde, também não tenho plano de saúde. Então, eu vou deixar R$15 aqui separado, caso aconteça de precisar comprar um comprimido para dor de cabeça ou um remédio para gripe. Lazer, para essa semana eu separei R$44. Não é muito dinheiro, mas eu acredito que dê para pegar um cinema, ainda mais com as promoções que tem. Eu vi no YouTube, mas eu não pesquisei a fundo, que essa semana o cinema ele tá com promoção, saindo por volta de R$12. Eu não tenho certeza disso, mas eu vou dar uma pesquisada, recomendo vocês pesquisarem também. Parece que vai até dia 4 essa promoção por conta da semana do cinema. Livros, nessa última semana, estava tendo uma promoção muito boa na Amazon. Então, os livros, eles estavam saindo com 45% a 50% de desconto. Não todos, alguns. E o meu namorado, ele queria muito completar a coleção que ele faz de Harry Potter ilustrado. E eu tô começando a minha coleção de Agatha Christie da HarperCollins. Então, a gente aproveitou e todos os exemplares que estavam com desconto próximo de 50%, a gente acabou pegando. Eu comprei 6 exemplares, eu não me lembro exato quanto que deu total, mas como eu já comprei, eu vou ter que pagar no final desse mês esses livros. Então, eu já tô separando um pouquinho cada semana para poder pagá-los. E para livros eu separei R$39.
30, 35, R$ 39. Pessoal, tem umas notinhas aqui que elas estão extremamente novinhas. Elas até parecem falsas de tão novas que elas estão. Porque eu não sei se todo mundo já conhece, mas o banco 24 horas, você consegue filtrar para poder sacar notas de baixo valor. E aí eu saquei e elas vieram novinhas. Eu recomendo, se vocês não conheciam, vá lá dar uma olhadinha que é bem legal. Delivery é iFood, um lanchinho, uma besteirinha que compra. Então eu separei R$ 15 para essa semana. Não é muita coisa, mas um lanche simples dá pra comprar. Se quiser um lanche artesanal, aí tem que juntar o dinheiro de 2 semanas. Beleza, eu separei R$ 6. Beleza, aqui é pra caso eu queira comprar um esmalte, comprar um creme, alguma coisa nesse sentido. Produto de higiene mais básico eu sempre considero no mercado, né? Shampoo, sabonete, sempre no mercado. Esse daqui é pra beleza supérflua. Por falar em beleza, não sei se vocês repararam nas minhas unhas, elas estão bem maiores. São unhas postiças que eu coloquei, porque eu morro de vontade de fazer unha de gel. Mas eu não sei se eu ia me acostumar, porque eu nunca tive unhas tão grandes assim. Então eu tô usando postiça esse mês, pra ver se eu me adapto, enquanto eu decido se eu vou fazer ou não a unha de gel. Celebrações, esse mês eu completo 5 anos de namoro. Normalmente a gente costuma ir em restaurante japonês. Esse mês eu não sei se a gente vai para japonês ou se vai escolher outra coisa. Então, tô separando R$ 45 para esse momento. Meu aniversário de namoro é no final do mês, então vou ter aí algumas semanas para poder guardar o dinheiro para esse dia. Assinaturas, eu tenho só uma assinatura de streaming, que é a assinatura do HBO Max. Antes eu tinha Spotify, mas tava pesando e eu não tava achando tão útil assim, então eu cancelei. A minha assinatura do HBO, eu pago R$17,45, porque eu assinei ele naquela época que tava com promoção, que você ficava com 50% vitalício. Como eu vou pagar no final do mês também, então eu vou colocar R$ 15 aqui pra ir guardando dinheiro. Além da plataforma de streaming da HBO, eu tô considerando pra assinatura também o Clube Cinemark, que eu pago. Então, vou guardando dinheiro aqui durante a semana. Celular, eu não tenho plano de celular e eu também não faço recarga do meu celular todos os meses. Celular, eu utilizo mais a internet, eu não uso muito ligação e SMS, então eu só recarrego o celular quando a minha internet tá acabando. Eu utilizo o Vivo Easy, então é uma internet que não expira, é muito legal, porque aí eu realmente só preciso colocar crédito no meu celular quando eu, de fato, utilizei aquela internet. Então, não é uma coisa que eu faço mensal. Mas eu vou deixar R$5 aqui reservado. Doação. Eu me comprometi com uma colega de comprar uma rifa pra ajudar lá uma benfeitoria que ela faz. E a rifa custa R$7, então eu vou deixar R$4 aqui separado para entrar como doação nessa rifa que eu vou participar para ajudar eles. Emergência, eu separei R$8 para essa semana, mas torcendo para não precisar usar, né? Ai, que difícil. Papelaria, eu separei R$32. Por quê? Que nem eu disse, né? Eu comprei o binder, só que eu não paguei ele ainda, tenho que pagar ele no final do mês. Então, eu já vou começar a guardar aqui o valor que eu tenho no final do mês. Além das categorias que estão aqui no meu binder, eu tô agora com categoria de desafio, tô bem feliz. Alguns vocês já vão ver que eu já tenho dinheiro, porque eu já tava mostrando pra vocês, só que eu não tava encarando como desafio.
Eu decidi que tudo aquilo que eu fosse manter no binder que não fosse para eu usar durante a semana, eu ia entrar como se fosse desafio. Então, eu peguei esses envelopes, reformulei, não coloquei eles lá porque não cabe, já tá bem estufado. Primeiro é o da tatuagem, que eu já tinha R$25 aqui. E aí, essa semana eu vou colocar mais R$5 pra completar 30. E aí, aqui, eu pinto os 3 que já tem. Então, R$10. Vou pintar colorido, que eu acho que vai ficar mais bonito. R$20. Esses desafios, o design deles, eu peguei todos lá no Pinterest. Vou deixar o link aqui caso vocês queiram baixar pra fazer em casa também, tá? R$30 é o que eu tenho nesse envelope. Eu achei uma gracinha esse aqui de R$10, que forma o 10 grandão, né? Porque a ideia é, cada vez que você for colocar, você colocar R$10. E vai ficando um 10ão colorido. Eu achei bonito. Então, eu já tenho R$30 aqui pra tatuagem. O segundo também era um que eu já tava guardando dinheiro, que era pra jaqueta. Eu já tenho aqui R$50, então eu vou pintar... Ai, eu troquei aqui, gente. Me desculpa, deixa eu ajustar. Esse daqui é o da jaqueta. E esse aqui é o da próxima desafio. Eu peguei esses desafios no Pinterest e eu fui procurando o que o valor total fosse ser próximo do que eu preciso para aquela lista, né? No meu caso aqui, esse aqui da jaqueta, ele vai dar R$700 no final do desafio, que é o preço que eu tô estimando de uma jaqueta de couro, couro legítimo, então por isso que eu peguei nessa cor, nessa quantidade, né? E pra esse mês, eu vou guardar mais R$10 pra minha jaqueta de couro. Então, eu vou pintar... Vou escolher uma outra cor aqui pra ficar bem bonitinho. Vou pintar aqui de R$10. Então, eu já tenho R$60 nesse desafio. Eu acho que vai ser bem mais legal esse que é de guardar dinheiro, guardar pro mês de desafio, porque aí a gente fica querendo completar, né? Aí dá uma motivação maior. Roupas, esse daqui, anteriormente eu tinha colocado ele como wishlist e calças, mas eu decidi generalizar, né, porque roupa é uma coisa que sempre tá comprando. Então, eu já tenho 25 no envelope, eu vou pintar aqui 25. Vou pegar essa de 20 aqui. E vou pegar uma de 5. Que é o que corresponde ao que eu já tenho. Esse daqui, o final, ele vai dar 150, que é... Tanto eu acho mais ou menos que deve estar saindo uma calça, talvez 2, dependendo de onde você comprar. E esse mês, para esse desafio, eu vou colocar R$6. Então, 2, 4, 6. Vou pôr R$6. Pintar mais um aqui de 6. Aqui, esse aqui de 6. Agora eu estou cheia de desafios. Meu próximo desafio também é pro final desse ano, que é de Natal. Eu não costumo dar presente de Natal para as pessoas, mas anualmente o pessoal faz amigo secreto de Natal. Então, esse daqui, o intuito é juntar R$100. E eu acredito que R$100 eu consigo comprar um presente legal de amigo secreto, porque não é presente muito caro que a gente compra, né? E o legal desse aqui, esse aqui eu achei uma graça, porque no final você vai colorindo e vai ficar uma imagem de Natal. Eu achei tão bonito. Vai ter tudo na descrição, tá, gente? Então, pro Natal, eu vou colocar R$10. Desafio de Natal. É pra poder comprar o presente do meu amigo secreto.
E o último desafio, esse, gente, é um desafio muito especial, porque eu já vi ele várias vezes aqui no YouTube de brasileiras fazendo. Eu sempre quis fazer e nunca comecei. Então esse pra mim é o mais especial de todos, porque eu morria de vontade de fazer. Você já deve ter ouvido falar dele, que é o desafio das 52 semanas, que cada semana você vai aumentando R$1. Aí eu coloquei aqui que eu iniciei em outubro. E tanto que eu separei já uma moedinha justamente pra iniciar esse desafio, porque eu tava muito ansiosa, sempre quis fazer. Então agora que eu comecei a fazer o canal, eu nunca tinha feito, né? Eu queria fazer em casa pra mim mesma, mas agora que eu comecei o canal, eu falei, não, esse daqui tem que ser um dos primeiros desafios que eu faço. Então aqui, R$1. Aí esse daqui é o único que semanalmente quero colocar dinheiro nele. Os outros que vocês viram, não necessariamente toda semana eu vou colocar, mas esse aqui é de lei. Toda semana vai ter dinheiro entrando nele, para daqui a um ano a gente ver quanto que ficou. Bom, é isso, gente. Esse dinheiro aqui que sobrou é o dinheiro que eu vou usar pra comprar uma besteirinha durante a semana. Eu vi que é bom, né, ter isso na mão, pra gente não se sentir também totalmente infeliz, se sentir livre pra comprar. E é isso, um grande beijo, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e compartilha com quem você acha que também vai gostar. Tchau! Cara, eu estraguei a lata, eu não consegui abrir, eu vou desistir dessa parte.